Olá, boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Vamos iniciar mais uma live do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Essas nossas quintas-feiras abençoadas, né? Esse programa semanal que nós chamamos de Palavras de Luz, porque afinal o nosso objetivo é que as palavras que forem faladas durante essas lives possam realmente levar luz nos corações e nas mentes de cada pessoa que se dedicar a ouvir, a assistir agora ou posteriormente essas lives. Para iniciar, nós vamos rogar a Jesus, o Senhor das nossas vidas, que se faça presente nesse momento, que esteja conosco, que nos intua, que nos inspire, que Jesus nos envolva em seu abraço, em seu amor, que possa estar presente durante esses breves minutos de estudo, né? E hoje nós vamos fazer o estudo desse livrinho aqui, Ceifa de Luz, que é um livro do Espírito Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, né? E eu escolhi um texto pequenininho e bem bacana que se chama Compreensão. E por que eu escolhi esse texto? Sabe, meus irmãos, nós temos vivido um mundo assim, onde as pessoas se gabam muito de terem títulos e grandes conhecimentos, e doutorado, e PhD, e não sei mais o que, e bacharelado e tal. Mas essas pessoas se preocupam tanto em acumular títulos e pouco ou quase nada em compreender o seu próximo. Então, nós vamos ler o texto de Emmanuel e depois nós vamos refletir brevemente sobre esse texto. E ele se inicia com um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 13, versículo 1, onde ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E aí vem Emmanuel, e Emmanuel diz assim: parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia: se falo nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros, em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão, em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita o mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, Emmanuel pegou, essa linda carta de Paulo e deu uma dilatada nessa carta para que ela ficasse assim até
mais fácil para a nossa compreensão. O que Emmanuel fez foi trazer para os dias de hoje estas lições do apóstolo Paulo, né? O que acontece, meus irmãos? É aquilo que eu falei no começo, a gente vê tantas pessoas aí que se orgulham em apresentar seus títulos, alguns até em listar os seus títulos, né? Bacharelado, doutorado, pós-doutorado. Porque eu sou isso, eu conheço aquilo e tal. E meus irmãos, de que adianta esse conhecimento todo, esses títulos todos, se aquela pessoa não consegue compreender as necessidades do seu próximo? Porque o mundo, ele nos traz situações dificílimas, complicadíssimas, que fazem com que cada um de nós tenha necessidades cada vez maiores. Hoje, na atualidade, quando eu falo hoje, eu me refiro à época atual que nós estamos vivendo. A maior necessidade do ser humano é ser compreendido. Sabe por quê? Porque estamos vivendo um boom enorme. Eu não sei se seria um modismo ou se realmente a mente do ser humano está sofrendo um retrocesso. Porque hoje em dia, meus irmãos, é preconceito de todas as formas. Preconceito contra gosto, contra escolhas, contra opções, contra situações, contra descendência, contra raça, contra religião, contra sexualidade, contra tudo. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma epidemia, meus irmãos, de preconceito, que traduzindo, deveríamos falar, na verdade, epidemia de desrespeito. Por quê? Porque é o que nós sempre dizemos, é aquilo que o Espiritismo nos ensina. Cada pessoa é um universo complexo, vasto, mas cada um tem as suas próprias experiências. Nem pessoas que convivem a vida inteira sob o mesmo teto, se alimentando dos mesmos alimentos, vivenciando as mesmas dificuldades ou satisfações, são iguais. Até entre essas pessoas, as diferenças são vistas. Por quê? Por causa do ponto de vista, né? Aquele POV que muitas pessoas colocam aí nas postagens, né? Por quê? Porque eu, da minha posição, do meu lado, vejo uma coisa. Quem está do lado oposto vê outra. Vocês já viram um meme que tem de duas pessoas em lados opostos discutindo o número que está no chão? Porque para a pessoa do lado direito, o número parece o 6, mas para a pessoa do lado esquerdo, o número parece o 9. E as duas pessoas ficam ali discutindo, é 6, você é burro, não percebe. O outro diz, não, é 9, você que é prejudicado intelectualmente. E ali começa uma discussão que termina por agressões, passa de agressões verbais para agressões físicas e só Deus sabe como é que termina. Sendo que, se um respeitasse o outro, eles compreenderiam que ambos têm razão, porque o 9 visto de outro ângulo é 6, o 6 visto por outro ângulo é 9. O que falta às pessoas hoje em dia é deixarem de ser egoístas, né, e querer só para elas, deixarem de ser egocêntricas e acharem que somente elas são donas da razão, né? E procurar a compreensão do outro.
Porque se cada um que está de um lado tentar compreender por que que o outro tem aquela visão, aquela interpretação, aquela escolha, gosta mais daquela roupa, prefere um outro esporte, tem uma outra identidade política, né? Nós temos que aprender a viver com compreensão, porque cada pessoa é um mundo, né? Então, quando nós conseguirmos atingir o patamar de compreendermos o nosso próprio, mesmo que discordemos, porque a compreensão, meus irmãos, ela não exige concordância. Eu compreendo você dentro dos seus motivos. Eu não concordo, mas eu compreendo. E aí, havendo compreensão, pode até acontecer um diálogo respeitoso, onde cada um coloca o seu ponto de vista, cada um coloca suas argumentações e assim, de forma educada, ponderada, sensata, sem afetação de vaidade e de ego, a gente consegue mostrar para as pessoas aquilo que nós pensamos e as pessoas conseguem também nos mostrar. A compreensão, meus irmãos, é a palavra-chave para a pacificação do mundo hoje. Se as pessoas conseguissem, pelo menos se empenhassem, se esforçassem por compreender o outro, nós não teríamos tantos problemas. Mas vejam, nós falamos aqui em compreensão. E compreensão, como eu já disse anteriormente, não significa concordância. Então você pode discordar, mas compreender os motivos do outro, né? Então isso não quer dizer que nós estaremos aceitando tudo, mas nós temos que respeitar, né? Que ter respeito um pelo outro, para até mesmo para poder chegar a um ponto do bom senso, a um ponto comum que agradaria a todos os lados. Então, meus irmãos, a compreensão é aquilo de que todo ser humano precisa desenvolver em si. Vamos ver o exemplo do Cristo? O nosso Cristo planetário, quando esteve aqui, muitas vezes ele foi incompreendido. Por quê? Porque ele procurava se cercar de pessoas necessitadas. Jesus não procurava pessoas equilibradas, pessoas sensatas, com a vida toda certinha. Não, ele disse que ele não veio para os sãos, foi para os doentes que ele veio. Então, era dessas pessoas que possuíam fragilidades, pontos fracos, né? Que Jesus se cercava, ele se envolvia com essas pessoas, né? Então, foi assim que ele se envolveu com Zaqueu, com Pedro, que possuía uma personalidade dificílima, né? Foi assim que ele se envolveu com todas aquelas pessoas que eram motivo das críticas que o nosso Cristo recebia, né? Ah, Senhor, está aqui essa mulher que foi pega em adultério. E aí, o que o Senhor quer que nós façamos? Devemos aplicar aqui a lei que manda que ela seja apedrejada até a morte? Então, o que fez o nosso Cristo? Ele não disse não apliquem a lei. A sabedoria dele vai muito além de um sim e de um não. Ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque é muito fácil você apontar o dedo para alguém cujo pecado foi exposto. Mas talvez você também tenha um pecado que não foi exposto. Então é isso que o Cristo falava. É essa a atitude de
compreender a fragilidade do ser humano. E depois, o que ele dizia para a pessoa? Olha, vai e não volte a pecar. Ele não colava sabão, ele não tentava dar lição de moral, ele não ficava falando na cabeça da pessoa. Ele apenas dizia: vá e não volte a pecar. Ou seja, não erre novamente, porque o seu erro é uma semente que você planta, que vai brotar, vai crescer, vai dar frutos que você vai ter que comer. É isso que o Cristo dizia: vai, não volte a pecar, porque agora você estava colhendo o fruto dos seus erros. E se você fizer novamente, lá na frente você vai voltar a colher, né? Então, meus irmãos, compreensão é a palavra-chave para as nossas vidas. Antes de apontar o dedo para alguém, antes de criticar, antes de julgar, antes de condenar, antes mesmo de discutir, de brigar, tente ser compreensivo. Passe aquela ação da outra pessoa ou palavra, ou seja lá o que for que te incomodou, pelo crivo da compreensão. Analise e se você estivesse no lugar da outra pessoa? E se fosse você com os mesmos problemas daquela pessoa, será que você não agiria da mesma forma ou quem sabe até pior? Meus irmãos, compreensão é a palavra-chave do nosso estudo de hoje. E que bom que nós tivemos a oportunidade desse estudo, né? Porque muitas vezes a gente acaba achando que basta eu fazer as minhas orações, me relacionar com Deus, basta que eu vá à casa espírita, tome um passe. Não, meus irmãos. O que Deus realmente espera de nós é que nós tratemos o nosso próximo com amor, com respeito. É o que Deus espera de nós. E esse amor e esse respeito vai começar a partir da nossa compreensão. Então, que sejamos firmes no propósito de compreendermos aos nossos irmãos. E eu rogo a Jesus que envolva todos nós em vibrações de muita luz e de muita paz. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus abençoe a todos.